Irmãos amados, amar o pecado é desobedecer a Deus. Amar o pecado é desobedecer a Deus. Abraçar o pecado é desobedecer a Deus. Irmãos amados, quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. Assim como está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. Devemos fugir da prostituição. Devemos fugir do pecado. Devemos fugir do pecado, irmãos amados. Abraçar o pecado é desobedecer a Deus. Amar o pecado é desobedecer a Deus. Irmãos amados, saibam que amar o pecado é desobedecer a Deus. Abraçar o pecado é desobedecer a Deus. Não devemos amar o pecado. Devemos fugir do pecado. Devemos fugir do pecado, irmãos amados. Porque amar o pecado é desobedecer a Deus. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. Quando estamos na igreja porque estamos a buscar ao Senhor Jesus Cristo. Estamos a buscar ao Senhor Jesus Cristo. Estamos a buscar ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Irmãos amados, o pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador para se arrepender dos seus pecados, para viver. Mas Deus odeia o pecado. Irmãos amados, quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Irmãos amados, não há a salvação nem a vida eterna sem a obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Não há a salvação nem a vida eterna sem a obediência. Irmãos amados, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Irmãos amados, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Irmãos amados, devemos procurar obedecer a Deus. Devemos obedecer a Deus em espírito e em verdade. Devemos adorar o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. O homem só vence o pecado quando obedece a Deus. O homem vence o pecado quando obedece a Deus. Irmãos amados, terminamos por aqui. Se Deus quiser, havemos de voltar no próximo programa. O programa é de ensinamento bíblico com o pastor Armandinho Ade, os discípulos of Cristo. Alvo o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 33. Shalom, irmãos. Shalom a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Deus te abençoe. Shalom e shalom.